Salve galera, Chutes aqui. E hoje eu vou estar trazendo um assunto, essa notícia aqui, muito interessante, que fala sobre as maiores médias salariais de empregados, né, aí no Brasil. É uma pesquisa que foi feita pelo IBGE e aí que essa notícia saiu no G1. Então, aí que foi lançada aí em 2025 e eu vou estar trazendo hoje aí. Vamos ver, entrar mais adentro aí sobre essa notícia. Bora lá. Tomar um bom café. Bora lá, vou estar aqui pesquisando maiores médias salariais do Brasil. E aqui já aparece aqui na pesquisa pela overview da inteligência artificial, né? Oficiais maquinistas de navegação. Ali acima de R$ 24.000, né? E é sobre essa notícia aqui que eu quero trazer, né? Do G1. Você vai ver que tem mais notícias que falam sobre isso. Mas essa notícia aqui de 2025, ó, a 12 de abril de 2025. Quais as profissões que mais pagam no Brasil? Veja ranking com 428 carreiras. Então aí foram listadas 428 carreiras e o oficial de máquinas foi o que teve o maior valor, né? Maior média. Olha só que engraçado que ele fala, né? Oficiais maquinistas em navegação são responsáveis pela operação, manutenção e reparação de equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos e máquinas a bordo do navio, ou realizam funções de apoio em terra, segundo a classificação utilizada pelo IBGE. Então é realmente isso, né? Aqui podem realizar funções de apoio em terra, realmente, que é um assunto que eu vou tratar mais à frente nesse vídeo. E o cargo exige muita qualificação e é exclusivo do setor público. Aqui que a notícia se engana um pouco, né? Porque não é exclusivo do setor público, é exclusivo do setor privado, né? Os oficiais de máquinas, eles são civis, então não faz sentido colocar setor público aqui, que foi algo aí meio que errôneo da parte do editor dessa notícia. Porque a gente entra na iPhone, né, como a gente fica como militar lá dentro, como servidor público, porém assim que a gente se forma, a gente se torna civil, né? E aí se torna militar da reserva, segundo oficial ali. Segundo oficial ali na reserva, né? Porém, aí a gente se torna civil. Assim como quem faz ali um período que fica como soldado, como recruta ali no exército, né? E daí sai do exército, porém continua sendo da reserva. Mesma coisa com a gente, aqui na iPhone, que a gente vai, só que a diferença é que a gente vai ser oficial da reserva, não recruta, não soldado, não cabo da reserva, certo? Quem não sabe, oficial está acima de recruta, de soldado, né? Então aqui, oficiais maquinistas de navegação, 24.686,16 centavos. E engraçado, né, que aqui você vai ver médicos especialistas abaixo, né, 20.139. Só que é algo importante a se dizer, né, essa notícia se trata sobre profissões, né, aquelas pessoas que têm a CLT ali, que recebem dinheiro de uma empresa. Obviamente vai ter médicos que vão ter a própria empresa que vão receber muito mais do que isso. Mas aqui a gente está falando somente de pessoas que trabalham em alguma empresa, que não são donos dessa empresa, entende? Porque se fosse desse jeito, a gente teria prático aqui e não oficial maquinista em primeiro, né? Mas então, pessoas que recebem dinheiro de uma empresa, que são CLT, os oficiais maquinistas realmente estão acima. E engraçado que nem aparece aqui, né, oficiais de náutica, né? Muito engraçado isso. Mas era para estar ali quase perto, né? Mas o que muda muito, eu acho que o que abaixa o preço do oficial de náutica, né, é o preço que eles recebem quando estão em terra, né? Que é muito abaixo também. Mas aí a questão, né? Será que realmente é esse valor que o oficial maquinista recebe? Vamos lá, vamos estar falando mais sobre isso. Para ver se é realmente isso que um oficial de máquina recebe. Vamos relembrar lá o que a notícia do G1 falou, né? São aqueles que trabalham na parte eletrônica, na parte elétrica, na parte de máquinas. E realmente é isso que um oficial de máquinas trabalha. Então,
Mas por que o salário é tão alto, né? Pô, lei da oferta e demanda, né? A gente tem uma marinha que controla a quantidade de oficiais de máquinas que vai ter por meio da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Então, a marinha ele controla a quantidade para ter uma quantidade saudável de oficiais em serviço, né? Então, você vai ver ali que para você adentrar, né, você tem que fazer ali o concurso da EFON e é a Marinha que controla a quantidade de alunos, de oficiais que vão ter em determinado tempo. E não só isso, né? A gente tem também dois pontos que eu quero colocar, que é uma profissão de alta responsabilidade. Se a máquina para, o navio inteiro para. E quando a gente está falando de navio, a gente está falando de muito dinheiro envolvido, né? Pode ser com exploração de petróleo, pode ser com transporte, né? No próprio Brasil, né? Levar de um ponto do Brasil até outro ponto do Brasil, que é o que a gente chama de cabotagem. Pode ser também como aliviador, como aqueles navios que pegam o petróleo da plataforma e trazem para a terra, ou para outro navio também. E o próprio plataforma, né? Os oficiais de máquinas trabalham também nas plataformas aí de exploração de petróleo. E vendo também no longo curso, que é quando um navio ele pega uma mercadoria aqui do Brasil e envia para fora, ou pega algo de fora e traz para o Brasil. Então, sim, quando a gente fala de navio, a gente está falando de muito dinheiro envolvido, mas muito dinheiro envolvido mesmo. Então, você tem uma grande responsabilidade. Por isso que a recompensa financeira para quem trabalha em navio é muito grande. E o segundo outro ponto que eu queria trazer também, que faz esse salário ser muito alto, é o confinamento no ar, né? Você vai ficar muito tempo a bordo, muito tempo longe da família, muito tempo trabalhando, né? Então, realmente sim, merece ter uma recompensação maior. E também outros pontos também que eu poderia abordar também é a periculosidade, né? O risco de morte, o risco de vida é muito grande também em embarcações. E então sim, né? A notícia é real. O contra-cheque é bonito, mas você vai ter muitas outras coisas envolvidas e muitos outros contrapontos, né? Então, realmente, quem deseja receber uma quantia dessa, receber aí o maior salário, a maior média salarial do Brasil, realmente tem que se sacrificar um pouco, né? Mas então tá bom, né? Você gostou do salário, pô, bacana, tá disposto a correr esse sacrifício de ficar longe da família, de correr grandes riscos em alto mar. E também você tem que estar disposto a estudar para passar no concurso, né? Um concurso que está cada vez mais ficando mais difícil, que é o concurso da EFON. E como é que você pode conseguir fazer esse concurso, né? É uma prova que acontece normalmente ali em agosto, setembro. É uma prova ali composta de matemática, física, português, inglês e redação. E a gente tem, o Brasil tem duas escolas de formação de oficiais. Uma no Rio de Janeiro, que é o CIAGA, e outra em Belém, no Pará, que é o CIABA. E quantas vagas normalmente são disponibilizadas ao total, né? Nós temos também, além do oficial de máquinas, nós temos o oficial de náutica. E somando os dois, dá por volta ali de umas 200 vagas para o Rio de Janeiro, somando náutica e máquinas, né? E umas 120 ali para Belém. Normalmente fica nessa média, podendo aumentar, podendo diminuir conforme o ano. Em 2020 tiveram apenas 50 vagas, somando máquinas e náutica no Rio de Janeiro. Agora, em 2026, 210. Não sei se é 240, mas acredito 210 a 240. Então veja que conforme o mercado necessita, a Marinha vai aumentando a quantidade de vagas. Principalmente agora com a margem equatorial que agora tem no Brasil, que foi descoberto aí mais poços de petróleo aí para exploração no Brasil. Mas então tá bom. Você vai fazer essa prova, você vai adentrar iPhone. E aí chega no primeiro ano. O primeiro ano que você vai ter ali uma formação básica. E no final do primeiro ano você vai decidir se você quer máquinas ou náutica. E agora eu vou estar falando por que eu escolhi máquinas. Primeiro eu vou estar trazendo aí um pouco sobre a náutica e também depois máquinas e por que eu escolhi. Então falando um pouquinho sobre náutica, né? Náutica é uma forma, um oficial de náutica é um oficial que vai trabalhar mais com visualização de radar, com
documentos, né, ali que envolvem a navegação do navio, realmente o transporte das mercadorias é tudo oficial de náutica que faz o controle. Com a colocação das cargas do navio também. E o oficial de náutica fica muito restrito a isso, né? A verificar se tudo aquilo que está ligado à salva-vida das pessoas do mar está correto. Se verificar ali se as boias estão tudo correto, se tem a quantidade correta de boias. Fazer a verificação se elas estão boas. Então, você vê que o trabalho de um oficial de náutica é um trabalho muito, vamos dizer assim, calmo, muito maçante, né? Você ficar fazendo essas coisas assim, que você não vai aprender nada, entende? Você vai só ficar verificando se está certo, mexendo com documento, assinando documento. É um trabalho meio que eu não gostaria de fazer, certo? É um trabalho meio cansativo mentalmente, mas tranquilo fisicamente, né? Você vai ali. É um trabalho mais tranquilo, né? Um trabalho ali que você vai apenas fazer umas verificações e também ali ajudar na navegação do navio. Então, realmente, ele, o oficial de náutica é aquele claro, aquele clássico oficial de farda branca com uma lunetinha, vendo? Enfim. E não que eu ache ruim fazer isso, acho muito bom também, mas aí a gente vai para máquinas, né? Máquinas, por que que eu escolhi descer, né? Descer as escadas do navio e trabalhar na máquina, né? Eu trouxe 3 pontos, né? Que é, o primeiro é o perfil mão na massa, né? Eu sempre gostei de entender como as coisas funcionam e eu vi isso na máquinas, né? Que é um lugar que você vai aprender de tudo, né? Você vai aprender desde a parte eletrônica, da parte elétrica, na parte de refrigeração, na parte de motor, até na parte de vapor, né? Quais são as máquinas a vapor, que hoje em dia não estão muito em uso, mas que são as famosas caldeiras, né? Realmente se aprende muita coisa, vai aprender tornearia, vai aprender solda, é muita coisa. Então eu vi nisso, nesse perfil mão na massa, de aprender, de continuar evoluindo como pessoa, né? E esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é dinâmica no trabalho, né? Como eu comentei, a náutica é aquele serviço mais de verificação, de ficar analisando o monitor. Já a máquina, pô, você vai estar fazendo manutenção toda hora. Manutenção preventiva, manutenção corretiva também. Então, realmente, sim, é muito interessante trabalhar na máquina, na minha visão. Porque você vai estar a todo momento ali trabalhando realmente, organizando a máquinas em geral. A praça de máquinas é muito grande. Então, você vai estar mexendo em tudo, aprendendo a todo momento alguma coisa nova. E realmente isso me interessa muito. Claro, eu estou falando aqui de perfil, né? É um perfil que eu gosto de ser. Tem pessoas que preferem muito mais ser a náutica, né? E o terceiro ponto, né, que eu queria trazer é um plano B. Se realmente, o oficial de máquinas ele tem muito mais mercado em terra do que um oficial de náutica, tanto no meio marítimo quanto no meio fora do marítimo, né? Porque, veja só, você sendo oficial de máquinas, você vai ter um conhecimento muito amplo ali. É como se fosse uma engenharia na mão, né? Uma engenharia ali que você realmente bota a mão na massa, né? Você vai aprender tudo. Então, realmente, ele, para você conseguir depois um serviço como numa tornearia, claro que eu não quero fazer isso, né? Mas pensa, você vai ter esse conhecimento. Então, você sempre, caso tenha alguma crise, caso você realmente não dê certo, não goste da navegação, realmente o, o leque que vai se abrir para você sendo oficial de máquinas é muito maior de possibilidades aí de se virar na vida como adulto, né? Então, realmente, esse é o terceiro ponto. Então, aí, resumindo o vídeo, né? Realmente a notícia do Jun tá certa, né? A média salarial é exigente, mas o dinheiro é consequência de trabalho duro e de muito serviço, né? E muito estudo também. E agora falando sobre o assunto ali, sobre por que eu escolhi máquinas, com certeza é uma decisão que eu não vou me decepcionar de ter feito. A graxa sai no banho, né? Mas o conhecimento fica e tudo que você aprende, né, vai ser levado para a vida. Então, com certeza aí, para quem aí tá na iPhone também e tem dúvida em escolher máquinas e náutica, esse é o meu ponto de vista do porquê eu escolhi máquinas. E também aqui, ó, respondendo uma pergunta aí que me fizeram nos comentários por que eu escolhi máquinas. Então tá aqui nesse vídeo a resposta. Então é isso. Muito obrigado aí por ter prestado atenção nesse vídeo, por estar visualizando também. E comenta aí embaixo
se você prefere ser de máquinas ou de náutica, quem não entrou na F1 ainda. E comente aí o que você achou dessa notícia aí do G1, do oficial de máquinas ter o maior média salarial do Brasil. Então é isso, muito obrigado, deixe seu like, compartilhe e valeu!